Glória a Deus, glória a Deus. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. A partir do primeiro versículo. Diz assim: ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que este o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de ser lavado, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Irmãos, eu tenho pensado muito a respeito desse texto. Eu acho que não tem nem 1 ou 2 meses que eu falei sobre esse texto na ceia. Mas eu quis trazer esse texto novamente hoje para a gente conversar, porque existem alguns princípios que eles são muito interessantes e eles estão muito ligados àquilo que nós estamos fazendo hoje, a dedicação que nós estamos fazendo hoje. Nós queremos orar pelos irmãos que servem nessa igreja, nós queremos ungir os irmãos que servem nessa igreja, mas nós queremos falar um pouco desse princípio. Nós queremos tentar entender um pouquinho o que é amar e o que é servir. Porque eu entendo que a gente talvez não tenha a plena consciência do quão isso é importante e central na nossa vida cristã. Quando nós olhamos o Evangelho de João, nós vamos perceber que a palavra amor, ela é repetida muitas vezes. Por muitas vezes João deu ênfase a essa palavra. E quando a gente acompanha o texto, principalmente a partir desse momento onde Jesus está praticamente se despedindo dos seus discípulos, a Bíblia diz que ele decide fazer uma ceia. Ele decide sentar com os seus discípulos e conversar com os seus discípulos e ter um último momento com aqueles que ele provavelmente demoraria muito a encontrá-los. Aqueles o qual ele passou alguns anos caminhando junto.
E é interessante que Jesus pede para que eles preparem um lugar, para que eles preparem a ceia, para ter um tempo de comunhão. E dentro desse momento de ceia, era importante que uma pessoa estivesse ali. E essa pessoa era aquele que seria o responsável de lavar os pés daqueles que estavam chegando para aquela ceia. E essa pessoa, não sei se talvez porque a grana estava curta, eles não contrataram ninguém. Se você conhece aquela cena, né, da grande ceia, né, aquela pintura, que os discípulos um do lado do outro, já viram essa pintura? Então, deleta, tá? Cancela. Porque a realidade daquele momento não era daquele jeito. As mesas eram pequenas, as pessoas ficavam quase que com o dedão, né, no nariz do outro, o dedão do pé, né? E o Rafael Greca ainda não tinha feito os asfaltos lá em Jerusalém. Então, só havia terra, só havia pó. Então, toda vez que havia uma ceia, era necessário que tivesse um servo, um escravo na porta. E o papel desse escravo, desse servo, era pegar uma toalha, pegar um balde cheio de água e lavar os pés daqueles que iriam entrar naquela ceia. E provavelmente o tom da conversa, você que já sabe como é, né? Quando você chega numa festa, sempre tem que alguém puxar um assunto, não é assim? Né? Você chega numa festa, aconteceu alguma coisa, ou alguma coisa deu errado, ou alguém ficou preso no trânsito, chegou atrasado. Ah, fulano de novo chegou atrasado. Não tem sempre na família um que chega atrasado? Provavelmente, pode ser até que seja você, né? E eu imagino que a conversa daquela ceia provavelmente era uma conversa do tipo: ué, cadê o cara do... Cadê o escravo para lavar os nossos pés? O tesoureiro do pedaço era Judas, e o bichinho era meio mão de vaca. É só você ler os evangelhos. Provavelmente ele não quis gastar com isso. Mas era importante o papel da pessoa que lavava os pés. E pode ser que nesse momento eles estavam medindo quem deveria. Não está isso na Bíblia, tá? Eu estou imaginando aqui. Porque quando você lê o texto inteiro, você vai ver que a conversa deles era a respeito de quem era maior, quem era menor. Quem estava acima, quem estava abaixo. Então é bem provável que o teor da conversa naquela sala era o seguinte: e agora? Quem que vai lavar o pé da galera? E a espiritualidade deles, provavelmente, estava muito ligado à hierarquia. Porque a minha espiritualidade, a tua espiritualidade, a nossa maneira de pensar aqui da terra é uma maneira hierárquica. Então provavelmente Pedro, Tiago e João devem ter falado assim: olha, eu não vou lavar. Porque nós estávamos com ele no barquinho. Tem até uma música. Né? João disse: não, eu boto a minha cabeça no peito do homem, eu vou lavar a pé de vocês. Judas deve ter dito: eu que não vou lavar. Meu negócio é cuidar da grana. Mateus provavelmente deve ter dito: eu era cobrador de impostos. E agora eu vou me colocar numa posição de escravo. Porque a situação era essa. E aí Jesus faz algo chocante. Jesus faz algo que provoca escândalo. Provocaria escândalo se ele fizesse conosco hoje. Provocaria escândalo se ele simplesmente dissesse, ele fosse um pastor neopentecostal, cheio do fogo.
ou pentecostal, e queria fazer um ato profético. E dissesse: agora um vai lavar o pé do outro, porque agora nós estamos estabelecendo o reino, e você lava de fulano, fulano de ciclano. Se ele fizesse isso, já seria um escândalo. Mas o que ele fez foi muito mais assustador, chocante do que nós podemos imaginar. Só para vocês terem uma ideia, quando nós olhamos o costume da época, um mestre, um rabino, nunca pediria para um discípulo lavar os pés de alguém, porque seria algo esquisito, estranho. O judeu não cabia judeu lavar pé de alguém. Isso não fazia parte da cultura. Então Jesus, ele não coloca os discípulos para fazer isso, porque Jesus sabe quem ele é. Olha o que diz o texto lá de João. No versículo 3 diz assim: sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos. O que esse texto está dizendo é o seguinte: tudo que há no céu, tudo que há na terra, todos os poderes estavam nas mãos de Jesus. Você consegue imaginar o que é isso? Se Jesus quisesse, ele poderia ter dito assim: sujeira, sai desse pé em nome de mim mesmo. E aí ia saindo aquela carca assim dos pés, né? Dedão assim, cheio daquelas coisas pretas na unha assim, ia soltando, né? Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Todo o poder estava nas mãos de Jesus. E ele sabia quem ele era. A Bíblia diz que ele viera de Deus e que voltava para Deus. Ele sabia de onde ele veio e ele sabia para onde ele estava indo. Mas aí Jesus escandaliza todo mundo. Porque a lógica do céu é diferente da lógica da terra. Na lógica da terra, quanto mais poder nós temos, maiores são os nossos privilégios. Nós temos um exemplo aqui do Paraná. Filho do governador pode andar 200 por hora. Dentro da cidade, com sei lá quantas mil multas, e decepar a cabeça de um jovem. Porque eu sou filho do governador. Estão entendendo a lógica? Quanto mais eu tenho poder, mais eu tenho privilégios. Quanto mais eu subo na escada hierárquica, quanto mais eu chego na ponta da pirâmide, maiores são os meus privilégios. E aí Jesus quebra esse paradigma. Porque quanto mais Jesus tinha poder, ele usa o poder que ele tem para servir. Quanto mais poder estava nas mãos dele, ele pega de todo esse poder que está nas suas mãos, e ele serve, ou ele se coloca em serviço, naquilo que é mais básico,
na posição de um escravo, onde ninguém e nenhum dos seus discípulos queriam se colocar. E aí Pedro revela aquilo que está no coração do homem. Eu imagino Pedro olhando e dizendo: tem uma coisa errada aqui. Não, isso aqui está errado. O que ele está fazendo? E mais, Pedro começou a imaginar o seguinte: se nós vamos continuar aquilo que ele está dizendo que nós vamos continuar, significa que depois quem vai fazer isso sou eu. Então deixa eu dizer para Jesus que a lógica dele está errada. Ele diz: Senhor, que história é essa? Que história é essa de lavar os meus pés? Você não se coloca nessa posição em relação a mim, porque senão eu vou ter que me colocar nessa mesma posição em relação a outros. E o princípio aqui é bem simples. Vou pegar o Thales, não, o Thales já, coitado, já sofreu. Vem aqui, Léo, faz favor. A diferença, a quebra de paradigma é bem simples. Pedro estava dizendo o seguinte, fica olhando para mim, viu? Aqui, ó, meus olhos. Pedro estava dizendo o seguinte: Senhor, a lógica é, você é o poderoso, você manda. E Jesus estava quebrando a lógica e dizendo: não, Pedro, eu não fico em cima, eu fico do lado. Todo o poder que está nas minhas mãos não é para ficar mandando em você, não é para ficar batendo em você, mas é para ficar do teu lado. Obrigado, você é um bom artista, viu? Pode fazer um teste. Deixa eu subir por aqui, porque ali não vai dar certo. Jesus lidera a partir do lado. O princípio cristão é liderar a partir do lado e não a partir de cima. Porque Jesus não usa da prerrogativa de ser Deus, para mandar, mas Ele usa da prerrogativa de ser Deus para servir. Amém? Vocês estão comigo? Posso continuar? Estão me ouvindo bem aí? Então tá bom. A segunda coisa importante nesse texto que a gente precisa aprender é que o coração da humildade é o balde e a toalha. Esse é o segundo princípio. E a gente precisa entender bem o que significa humildade. Humildade não é negar as suas qualidades e virtudes. Né? Tem alguém aqui que faz um pão bem gostoso assim? Sabe fazer pão caseiro? Oh, glória! Eis-me aqui, irmã. Mas tem gente que, quando você diz assim: nossa, como você sabe fazer pão gostoso? Né? Vou falar pela fé. Como a Larissa faz um pão gostoso? Eu não sei, eu não comi, né? Aí a Larissa diz: não, está amarrado. Foi Jesus. Não, isso não sou eu. Não. Isso não é humildade. Os seus talentos, as suas virtudes, os seus dons são os seus talentos, suas virtudes e os seus dons que Deus lhe deu. Que Deus lhe deu. A semana passada a gente falou sobre isso. Eu não vou entrar nessa seara. Mas a humildade é usar todas as qualidades que Deus me deu para servir. Isso é humildade. É quando eu tenho o dom, eu tenho o talento, eu tenho a autoridade,
eu tenho o poder, eu tenho a posição de liderança, eu sou dono de algo, eu sou o senhor de alguma coisa, e eu vou usar tudo que está nas minhas mãos para servir. Isso é humildade. Jesus era Deus. Nós lemos aqui. Mas a Bíblia diz que ele usou todo o seu poder de Deus para lavar os pés dos discípulos, para servir. Usar os seus dons e talentos e potencializar tudo que você tem para servir as pessoas. Não importa qual seja o dom, o mais ínfimo que for, o mais pequenininho que for, o mais simples que pareça para você, Deus deu ele a você para você servir. E isso é contra a cultura da terra. Porque na terra, quem é valorizado, o pensamento coletivo é: quem tem valor é quem tem a maior empresa, é quem tem mais dinheiro, é quem tem maiores salários, é quem tem melhores carros, é quem tem melhores casas, é quem tem maior igreja. E no reino de Deus, não é a quantidade que você serve, mas é a qualidade que você serve. Por isso que o texto, a parábola dos talentos diz: olha, você tinha um talento, fizesse algo com ele, mas não o enterre, não deixe ele de lado, porque aquilo que Deus colocou na sua mão, preste atenção, aquilo que Deus colocou na sua mão, seja talento, seja dom, seja empresa, seja o seu trabalho, seja o que for, você precisa transformar numa toalha e num balde de água, porque é o que Deus está colocando, está dando para você, para que você possa servi-lo. Transforme o que está nas suas mãos em balde e toalha a serviço das pessoas. Amém? Tem alguém comigo aí? Quais são os exemplos que você lembra de pessoas que chocaram a humanidade porque decidiram usar o seu dom, usar o que tinha para servir pessoas? Eu coloquei 3 aqui, mas você deve ter vários. Vou lembrar de vários. Madre Teresa de Calcutá. Uma mulher que não tinha muita coisa. Uma mulher simples. Uma mulher sem recursos. Decide pegar o pouquinho que ela tinha para servir as pessoas. E é reconhecida pelo mundo inteiro. Quantos de vocês assistiram aquele filme, A Lista de Schindler? Eu gosto muito da última cena do filme. Quando ele termina tudo aquilo ali, ele consegue salvar vários judeus, e aí ele começa a chorar. Porque ele diz assim: olha essa abotoadura de ouro. Ela custa provavelmente não sei quantos mil, não lembro o dinheiro. E com esse dinheiro eu poderia ter comprado mais judeus e tirado os judeus da morte, mais tantos judeus. Olha esse terno, olha esse carro. Pessoas que tinham autoridade e poder e usaram da autoridade e do poder para servir. Sabe por quê? Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, é reconhecida como uma das 100, ela está entre as 100 maiores celebridades dos Estados Unidos. Porque na Grande Depressão de 1915, 1920, enquanto as pessoas estavam correndo atrás para tentar salvar a sua pele,
Aimee Semple McPherson estava abrindo o Angelus Temple lá em Los Angeles e recebendo milhares de pessoas que não tinham alimento, não tinham o que comer. E ela foi um instrumento nas mãos de Deus para matar a fome de muitas pessoas. Servir com o que Deus coloca na mão. Quando a gente olha esse tipo de exemplo, às vezes a gente fica um pouco assustado, dizendo: poxa, pastor, mas o senhor subiu muito o padrão. Mas, meu querido, pequenas coisas, pequenos gestos de serviço fazem uma diferença enorme na vida das pessoas. Deixa eu ir para o terceiro ponto. Se você continuar a leitura, nós não vamos ler, a partir do versículo 31, e Jesus está ali naquela ceia. Jesus diz assim, depois de ter ensinado esse princípio, falado desse princípio, Ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Ele repete. O interessante é que ele diz que isso é um novo mandamento, mas não é novo. Se você ler a Bíblia lá em Levíticos capítulo 19, você vai ver que Deus já havia dado essa lei, esse mandamento, falando a respeito de que nós devemos amar uns aos outros. E ali ele fala várias situações onde deveríamos manifestar o amor às outras pessoas. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus não está falando do mandamento em si, mas Jesus está falando do que há por trás do mandamento. Na verdade, Ele está evoluindo o mandamento. Ele está trazendo uma nova ideia, um novo paradigma, mudando o paradigma daquelas pessoas. Porque agora Ele diz assim: vocês devem amar as pessoas como eu vos amei. E aí, como é que Jesus nos amou? Eu não sei se você sabe, mas todos nós aqui já desobedecemos e já pecamos contra Deus. Você sabia disso? Todos nós traímos a Deus, assim como Judas, vivendo a nossa vida, vivendo do nosso jeito. Mas Jesus não se importou, ou melhor, Jesus não deixou de fazer o que Ele tinha de fazer por causa de você, por causa da sua decisão. Jesus te amou primeiro. Antes mesmo que você o recebesse como Senhor e Salvador da sua vida, Ele já te amava. Ele não esperou que você o amasse para que Ele o amasse. Não parece o amor que a gente tem? Não parece o tipo de serviço, ou melhor, contrário, o tipo de serviço que nós fazemos? Tem até um hino, né? Não é hino, tá? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. O pessoal das antigas aí lembra dessa musiquinha. Eu só vou amar quem me... Tem alguém aí? Quem me... Eu só vou servir quem me... Eu só vou ajudar quem me... Já pensou se Jesus te amasse desse jeito? Já pensou se Jesus servisse a você desse jeito? Jesus está dizendo o seguinte, que o paradigma novo é você amar quem não te ama. É você servir quem não vai te servir. É você ajudar quem não vai te ajudar.
E nós, como igreja, meus irmãos, nós somos chamados para isso. Nós amamos o bairro Tingui, nós amamos o bairro onde nós vivemos, nós amamos Curitiba, nós amamos Colombo, nós amamos o Paraná, nós amamos o Brasil, mas eles não amam a gente. Enquanto nós estamos aqui orando e jejuando e orando e lutando para que essas pessoas se encontrem com Cristo e vivam uma verdade, uma nova verdade na sua existência, eles não querem saber da gente. Esse é o chamado da igreja. Por isso Jesus, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Quem aqui já fez evangelismo de porta em porta sabe do que eu estou falando. Você vai lá. Aqui em Curitiba é um barato. A cortina dá aquela mexidinha assim. Aí você diz, ou tem um fantasma lá dentro. Né? O cara dá uma olhadinha e diz, é os crentes. Some. Desaparece. Não dá nem o ar da graça. E a gente só quer levar a eles o amor de Cristo. E a gente tem já o não como resposta. Mas nós não vamos deixar de fazer aquilo que o nosso mestre nos ensinou a fazer. Nós não vamos deixar de amar. Nós não vamos deixar de servir. Nós não vamos deixar de ajudar aqueles que precisam, mesmo que eles façam como Judas, que o traiam, que nos traia. Porque nós muitas vezes também o traímos. Quando Jesus faz a oração sacerdotal, João capítulo 17, ele diz, Senhor, eu os amei, todos aqueles que o Senhor me deste, eu os amei até o fim, inclusive, é interessante que o Evangelho coloca, inclusive, o filho da perdição. Jesus carregou um balde para lavar os pés daqueles discípulos. Mas esse balde se transformou numa cruz. Jesus usou uma água para lavar os pés dos discípulos. Mas essa água, ele transformou em sangue. Porque ele não deixou de ir para o propósito de Deus para a vida dele, de salvar, de amar aquele que se havia perdido, amar a mim e a você, antes mesmo que eu e você o amássemos. Ninguém demoveria o propósito do coração de Jesus de nos amar. Mesmo quando nós dizemos a Ele que nós não queremos, Ele continua derramando água sobre as nossas vidas. Derramando sangue sobre as nossas vidas. O chamado ao serviço em amor é apenas uma consequência do tamanho do amor que Jesus teve para conosco. O chamado de servir em amor é do mesmo tamanho, é da mesma postura, da mesma envergadura do quanto nós o amamos. O novo mandamento é amar sem a pretensão de ser amado. Mas deixa eu terminar com uma palavra bem gostosa para você. No versículo 17, diz assim: ora, se sabeis estas coisas,
bem-aventurados sois, se as praticardes. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo o seguinte: a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Eu não sei o que você acha dessa expressão, mas ser feliz já é muita coisa. Sim ou não? Dizem que o mundo corre atrás da felicidade. Mas o texto está dizendo que você não vai ser feliz. Olha, você vai ser mais do que feliz. Alguém disse que há 3 tipos de felicidade. Ou 3 felicidades baseadas em alguma coisa. O primeiro tipo de felicidade é a felicidade baseada no poder. As pessoas acham que se elas forem poderosas, elas serão felizes. Quanto mais pessoas elas mandarem, elas vão ser felizes. Quanto mais elas estiverem no poder, acima de todas as coisas, elas vão ser felizes. E elas vivem em prol disso. Elas correm atrás disso. Porque elas acham que lá, né, no arco-íris, lá no final do arco-íris, elas vão encontrar o pote de ouro. Existem pessoas que elas baseiam a felicidade no desejo. Então, se eu tiver aquilo que eu quero, eu vou ser feliz. E aí, um belo dia você descobre que se você tivesse aquela bicicleta, lembra quando você era adolescente? Se eu tivesse a bicicleta igual a do fulano, eu vou ser feliz. Aí você vai lá, junta dinheiro, compra a bicicleta. Aí o fulano compra a moto. Aí você, não, mas se eu tiver a moto igual a do fulano, eu vou ser feliz. Aí você corre atrás, agora eu vou ser feliz. Ó, comprei uma moto igual a do fulano, aí ele compra uma mais poderosa. Aí um dia você vai e junta dinheiro. Não, agora eu vou ser feliz porque eu tenho uma moto grande igual a do fulano. E aí um dia, belo dia, aquele dia de Curitiba maravilhoso, chovendo, você todo molhado, o fulano para do seu lado com um carrão. Aí você fica assim. Você diz, não, o dia que eu tiver um carro igual ao do fulano, eu vou ser feliz. Isso não tem fim. Os países onde há maior número de suicídios são países ricos. Sabia disso? Porque a gente aqui, na nossa dureza kids, dureza tupiniquim, a gente acha que se a gente tiver dinheiro a gente vai ser feliz. Mas aí a gente descobre que isso não traz felicidade. E que a gente sempre quer mais. E mais, e mais, e mais. E agora eu sou uma centopeia, eu tenho 35 pares de sapato. Eu tenho não sei quantas roupas. Eu tenho não sei quantos isso. Eu tenho não sei quantos aquilo, mas eu não sou feliz. E o texto está dizendo que eu e você viveremos em felicidade profunda se nós construirmos a nossa vida a partir da disposição de servir. E pegar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos e ajudar as outras pessoas a serem felizes. Tremendo isso. Você já viu uma mãe fazendo uma coisa para uma criança, dizendo assim, e a criança gosta? Aí eles, que porcaria, não, tive que fazer. Qual é a satisfação que há no coração da mãe? Qual a satisfação do coração do pai, quando ele faz algo para o seu filho, para a sua filha? A alegria não está nele. A alegria está naquilo que ele fez para o outro. É esse tipo de felicidade
que eu e você precisamos buscar a felicidade verdadeira, onde aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós vamos usar para fazer com que as pessoas sejam felizes. A matéria-prima da verdadeira felicidade é o balde e a toalha. É o serviço. É por isso que hoje nós estamos vivendo um evangelho, um pseudo-evangelho. As pessoas estão baseando a felicidade, mesmo a felicidade na igreja, no que eu ganho. Eu vou lá dançar, mas o que eu ganho? Eu vou lá servir ali na porta, mas o que eu ganho? Eu vou levantar a minha mão, mas o que eu ganho? Eu vou orar, mas o que eu ganho? Eu estou baseando a felicidade naquilo que eu ganho. E Jesus está dizendo que o que eu e você precisamos fazer é aprender a servir, a fazer com que as outras pessoas sejam felizes. E eu estava pensando sobre isso. E pensando, poxa, isso é uma palavra muito legal para um dia que a gente quer celebrar as pessoas que servem nessa igreja. Porque quando alguém está ali na porta, você chega, né? A gente viu o vídeo ali. E alguém chega e te recebe com um sorriso. Não é bom? Sim ou não? Que delícia. Eu falo para eles, olha, sorrio. Se você estiver meio chateado, dá aquele sorriso das galinhas. Naquele filme das galinhas lá. Da fuga das galinhas. Mas como é bom servir. Como é bom você fazer algo sem querer algo em troca. Fazer uma ligação para uma pessoa, mandar um WhatsApp para uma pessoa. Talvez uma pessoa que faz tempo que não vem na igreja. Você já mandou um WhatsApp para ela? Ou ela só servia quando ela te servia? Quando vocês estavam na mesma célula, no mesmo GP. Existem pessoas aqui, irmãos, que a pessoa chega aqui, vem pela primeira vez, durante a semana eles mandam uma mensagem. Usam o WhatsApp, o poder que está nas suas mãos, esse negocinho aqui, ó, para servir. Usa o seu talento para servir. Esse é o paradigma do céu. Esse é o paradigma do reino. Você quer encontrar a verdadeira felicidade? Faça alguém feliz servindo. Sirva o seu irmão. Sirva na sua casa. Sirva na igreja. Sirva. A igreja é um lugar didático. Por que é um lugar didático? Porque ela nos dá a oportunidade de aprender a fazer coisas, ou fazermos coisas que nós não queremos fazer. E esse não querer fazer ensina o nosso coração a fazer aquilo que nós não queremos fazer para o Senhor. E aí nós trocamos o chip da nossa cabeça. Você quer ser feliz? Sirva. Sirva. Se você não tem como prática isso, você está vendo aqui os voluntários, o que eles fazem? Quantas coisas eles fazem?
Deixa eu terminar com uma pancadinha de leve. De leve. O evangelho está tão entenebrecido e endoecido que as pessoas estão dentro das igrejas e elas estão calculando qual é a igreja que vai te servir melhor. Ao invés de estarem na igreja se perguntando qual é a maneira que eu posso servir melhor. Ao invés de sermos aquele que senta na mesa e chama o garçom, no evangelho, nós somos o garçom.